Ah, Carlos Alberto, tem aí, tem todo o material, tem material de apoio para vocês lerem, tá bem rico aí, tá? Tá Tem os certo. vídeos das aulas anteriores, da aula de terça-feira, daqui a pouco está no ar, demorou um pouquinho, mas já foi enviado hoje. Eu vou copiar aqui, Luana, já vou pedir aqui, quem sabe até o final da aula, você tenta de novo aí, tá? Pessoal, então, primeiro aí, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês na nosso quarto encontro. Faltam só mais dois. Depois de hoje só faltará mais dois encontros, né? E assim, a gente hoje traz uma temática e é a questão da saúde, da segurança do trabalhador, saúde do trabalhador e a responsabilidade socioambiental, né? Então, hoje, nos conceitos de sustentabilidade, está muito presente não só a questão econômica, mas também a questão ambiental e a questão social, né? Então, todos esses vieses aí, eles são importantes para se atingir ou para se buscar a sustentabilidade em qualquer ação, tá? E nos projetos que têm atendimento aí social, os projetos sócio de bioeconomia social ou sócio-bioeconomia, como alguns autores usam, é muito importante ter esse olhar, esse cuidado com essas temáticas aí. E é isso que nós vamos começar a ver hoje, né? Na verdade, nós estamos vendo isso desde o primeiro encontro, mas hoje a gente vai dar uma ênfase, né? Principalmente na questão da segurança e da saúde do trabalhador. Tá? Então, é esse tema que a gente vai estar discutindo hoje. Mais uma vez, eu peço a colaboração de vocês no sentido de estar contribuindo aqui com alguma informação, né? Então, a Luana e outros colegas que entraram aí, é só levantar a mãozinha, né? Aqui nós temos, até o momento, a Ana Rosa, a Aura de Souza, o Carlos Alberto aqui, sempre presente, frequente participante aqui, a Kelly Fernanda, a Luana Cíntia e a Maria José Pereira, e nós estamos sendo assessorados aqui pela nossa estudante, né? A Agatha, que está nos ajudando aqui com a abertura e a condução da sala, tá? Bom, então, a temática é saúde, segurança e responsabilidade socioambiental, né? Então, a verdade, já começo com um texto aí para vocês, né? Um título, né? Que é: a verdadeira bioeconomia começa com a vida de quem a constrói. Então, a gente tem essa preocupação, a gente quer que a comunidade se desenvolva, a gente quer que a comunidade cresça, mas a gente tem que pensar isso nos projetos que são desenvolvidos na comunidade, de fortalecimento da comunidade. Muitas vezes a gente esquece a questão da saúde e segurança do trabalhador. E eu estou me colocando como extensionista, né? Já fiz muitos projetos de extensão, em assentamentos rurais, também em colônia de pescadores, áreas de pesca, e muitas vezes a gente acaba, ou por muitas demandas, ou por esquecimento de não ter uma atenção especial, né, com a questão da saúde e principalmente a segurança das pessoas envolvidas no processo. Então, aqui tem um exemplo, né, de como a gente pode estar olhando essa questão aí, pensando aí numa palmeira, né? Então, você pensa aí na questão do núcleo da palmeira, então a gente precisa ter a preocupação de proteger a vida, o corpo do trabalhador extrativista, não vamos ter essa discussão aqui hoje, as normas regulamentadoras, a norma regulamentadora número 31, e a questão do uso, não só do uso de equipamentos de proteção individual, como também o uso de equipamento de proteção coletivo, né? Então, isso é muito importante. Eu tenho uma experiência que eu estou passando agora no Polo. Nada aconteceu lá na unidade que eu sou o diretor, mas em outros campi a gente teve problema de segurança, de incêndio, e muitas vezes
a gente na instituição de ensino acha que não vai acontecer nada, que tudo aqui é abençoado, sagrado, né? Não vai acontecer nada, não vai pegar fogo, ninguém vai se machucar. Mas acontece, né? Então a gente tem que se preocupar com a questão, por exemplo, de combate a incêndio. Dependendo do tipo de projeto, é importantíssimo você fazer um treinamento de combate a incêndio. Quer um exemplo? Se você tem no projeto ou na comunidade uma cozinha coletiva tem o quê? Bujão de gás, tem fogo, né? Se você vai fazer o biochar, o carvão, né? O carvão ativado, né? Que você coloca fogo, então você tem ali um risco. Então, tudo isso você tem que proporcionar a essas pessoas treinamentos, orientações de como proceder em caso de acidente, em caso de incêndio, né? Aconteceu ali um sinistro, né? Que nós chamamos de sinistro. Alguém se machucou, alguém se queimou. Qual é a providência? O que você faz, se for possível, em termos de primeiros socorros? Como é que você faz para levar essa pessoa? Como é que você vai imobilizar essa pessoa? Você está longe ali, normalmente as comunidades, muitas vezes, estão distantes da área urbana, de um posto de saúde, né? Às vezes o ideal é você ter uma ação, por exemplo, um profissional da área de saúde para dar um suporte, mas às vezes isso não é possível, né? Então, a gente tem que estar preocupado com isso e, dependendo do projeto, do nível de complexidade do projeto, fazer aí ações para poder, em caso de sinistro, em caso de ocorrência, você ter como tomar as providências cabíveis, né, em tempo hábil para evitar um grave acidente, né? Aí nós temos também a questão da ética na sociobioeconomia, né? Tem uma coisa que é muito importante, que é erradicar o chamado greenwashing. Greenwashing é aquela maquiagem, né? Você tem uma ação ali que um empreendimento, até mesmo um projeto social, ele meio que maqueia ali, passando a ideia que é uma atividade segura, sustentável, e na prática muitas vezes não é, tá? É muito importante a gente trabalhar a formação também dos green skills, que são os conhecimentos, né? As habilidades verdes, né? De como trabalhar naquele ambiente ali de forma sustentável, tá? Uma outra coisa importante também, que nós chamamos aqui a expansão, é proteger o território, né? Ter sempre nos nossos cursos, nas nossas apresentações, nas nossas intervenções, passar sempre a ideia de proteger a floresta, né? De combater, por exemplo, o uso do fogo, explicar por quê. Por que não é bom fazer uma queimada, por que é negativo, né? A questão das emissões, os riscos, a saúde, a vida do trabalhador, né? E falar de uma coisa que eu sempre comento que é muito importante, e que os profissionais, muitas vezes, de graduação, né, profissionais, não têm noção, que é a questão da lei de crimes ambientais. A lei de crimes ambientais, eu costumo dizer, ela chega se você olhar o rigor da lei, ela chega a ser mais rigorosa do que o Código Penal, né, a lei de crimes convencional, aí, porque ela coloca uma série de restrições, de rigores, né? Que acaba por muito pouco você ter que ser preso, ou vai ter que, às vezes, são crimes inafiançáveis, então tem que tomar cuidado com as práticas, né, que cometam, né, ou que acabem cometendo lei de crimes ambientais, né? E, por fim, a questão da segurança do trabalhador, que é muito importante. E aí a gente fala que trabalhador não é só o trabalhador com carteira assinada na empresa, não. O trabalhador ali do projeto social, ali da comunidade, é extremamente importante que ele tenha segurança ao desenvolver a sua atividade. Por exemplo, na estrada do açaí, que a gente vai falar daqui a pouco. Também na questão da preservação da floresta, a ética do mercado, né? E a ética não são coisas isoladas, né? Então, a segurança do trabalhador, a preservação da floresta e ética no mercado são questões assim que devem ser de forma conjunta, tá? E quando qualquer um desses pontos aí cede, né, você transforma
bioeconomia e apenas de uma ação de exploração comum, como qualquer outro negócio. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar, né? O ideal, sabe, Carlos Alberto, Áurea, Ana Rosa, Luana, é a gente ter, né, o ideal, num projeto social, é ter ali um técnico um técnico de segurança do trabalho, um técnico de meio ambiente, um profissional da área, ou um engenheiro de segurança do trabalho, né? Que normalmente tem esse conhecimento da parte ambiental também, mas nem sempre isso é possível. Então, pelo menos o básico, a gente precisa atender, a gente precisa se preocupar. Então, se vai fazer um trabalho de capacitação, que é o que a gente está buscando aqui a partir dessa capacitação, né? Vocês trabalharem em projetos aí de fortalecimento aí da comunidade, é importante tratar esses assuntos lá, né? Então, segurança do trabalho, combate a incêndio, primeiros socorros. Você pode trazer um profissional. Eu não tenho esse profissional. Você pode pedir, como eu fiz lá no Polo, né? Como diretor, eu fiz um ofício ao Corpo de Bombeiros. E lá foi um sargento lá, um profissional lá do Corpo de Bombeiros, e explicou técnicas de combate a incêndio, quando usar ali um extintor, quando pode usar água, quando deve usar pó, né? Então você tem ali todo um cuidado. Como apagar o fogo num bujão de gás. Então tudo isso são coisas básicas. Da mesma forma, vocês podem pedir ajuda à prefeitura, por exemplo, na Secretaria de Saúde, e pedir que um profissional da saúde vá lá falar sobre primeiros socorros, como orientar, como uma pessoa passou mal, uma pessoa caiu subindo lá uma palmeira, né, de açaí, ele foi tirar açaí e caiu de costas. E aí, quais são os procedimentos? Né? Logicamente, você vai chamar o socorro, mas às vezes você precisa tomar alguma providência, né? E tomar algumas providências aí para poder evitar um mal maior, né? Então, esses profissionais, quando a gente não tem esses profissionais, a gente deve buscar a parceria com essas instituições que normalmente, gente, fazem isso com muita satisfação, com muito prazer, tá? Então, é uma ação importante, é uma ação que deve ter nos projetos, eu diria que são conhecimentos básicos em qualquer projeto, principalmente na comunidade, fazer esse tipo de treinamento, tá? Eu estou aqui dando algumas dicas para vocês de como proceder. Não tem profissional, e aí? Como é que eu abordo isso? Pede ajuda ao Corpo de Bombeiros, pede ajuda a um profissional aí da prefeitura, ao posto de saúde, e eu posso te garantir a vocês que normalmente eles fazem isso com muito prazer, com muita satisfação. Bom, e aí essa questão, né, dos açaizais, dos babaçuais, né, que a gente tem ali algumas questões importantes. Então, a ameaça constante, né? Então, você tem um risco à integridade física do trabalhador que diariamente é ameaçado pelo uso de ferramentas rudimentares e pela forte informalidade do setor rural e pesqueiro, né? Então, eu creio que vocês consigam ver aí a foto. Essa é uma foto aí tirada. Eu outro dia até vi, acho que foi numa postagem do Ministério da Educação, foi desenvolvido um robô, Carlos Alberto, que subia ali a palmeira, chegava lá em cima, extraía, né, o açaí, o babaçu, e aí aquilo caía, né? Mas isso aí são coisas que a comunidade não tem acesso, a verdade é essa, né? Está muito distante ainda de chegar na comunidade. E a comunidade trabalha dessa forma aí que esse cidadão está fazendo. Então, ele tem uma corda, né, prendendo ele à árvore, ele tem uma outra corda ali que é presa nos pés, um facão na mão, olha o risco disso. E ele sobe a alturas ali, eu imagino aí que sejam alturas aí na ordem de 5 metros de altura. Quem que me ajuda aí? 5 metros de altura, mais ou menos? Uma palmeira dessa? 4 metros, 5 metros? Eu não sei, vocês que convivem aí sabem melhor do que eu. Eu não tenho essa prática aqui na minha região. Alguém sabe me dizer? Ô, professor,
aqui é mais de 5 metros. O senhor encontra árvores aqui dessa altura mais de 5 metros até. Então, eu já vi eles fazerem isso. Eu até fiquei olhando como é que ele consegue. Eu falei, o risco, né, de queda, mas não cai, diz que não cai. Ele fala, não, eu estou acostumado, não cai, mas mas é isso, né? É esse que é o maior risco. Quando você acha que não vai acontecer nada, né? Ele faz aquilo diariamente. Agora, você imagina, a pessoa está fazendo tudo ali, de repente passa mal lá em cima. Comeu alguma coisa que não fez bem, ele passa mal lá em cima, ele cai lá de cima, com um facão na mão. Né? Você tem a questão do tombo, né? Da queda, você tem a questão de se cortar com um facão desse, né? Você tem aí uma série de riscos que podem acontecer. Então, aí há um risco, né? A gente entende a questão cultural. Vejam bem, a gente entende a questão cultural, mas há um risco associado. Então, é muito importante orientar essas pessoas e até mesmo levando, né, envolvendo aí a academia, profissionais da área de segurança, de saúde. Você pode ter, por exemplo, formas de ter mais segurança nessas atividades, né? Se uma pessoa passa mal, o que fazer, né? Então, você tem que tentar ver como é que você pode tornar uma atividade cultural, sei lá de quantos anos, numa atividade um pouco mais segura, e que possa garantir ali, né, ou reduzir o risco ali para o profissional. Tá? Tem a questão do desconforto versus risco, né? Então, são longas distâncias, né? Sempre aqui nos encontros nossos, vocês sempre estão reclamando do calor, e é quente aí. Imagina dentro de uma floresta amazônica, né, um vapor d'água, que é um vapor que provoca aquecimento do ambiente, um calor ali, às vezes você não tem uma ventilação, então você tem ali longas distâncias que as pessoas da comunidade têm que percorrer, né? Porque ele não consegue tirar num lugar só. Então tem que andar longas distâncias, aí você tem a questão do calor extremo, como eu disse, você tem um desconforto térmico, e aí você acaba ficando num ambiente que nós chamamos insalubre, né? Ou um ambiente que é nocivo à sua saúde, né? Às vezes você não tem uma água adequada, às vezes você não tem ali condições ali melhores para desenvolver aquela atividade, né? Então, ali você tem questão de desconforto versus o risco à saúde do trabalhador, né? Do membro da comunidade que faz aquela extração. E aí a gente tem uma outra situação, que eu já comentei bastante aqui, que é a questão que pode ocorrer um custo à vida humana, né? Quedas graves. Eu não sei se alguém tem algum relato de quedas desse tipo de trabalho aí no Maranhão. Cortes profundos. Você pode estar ali e até mesmo na hora de cortar, né, para tirar o fruto, você errar ali e cortar a mão, né? É muito comum, né? Por exemplo, quem trabalha com serraria, né? E até mesmo serralharia, que é trabalhar com peças metálicas, você vê o cara lá tá sem o dedo. O pedaço cortou a metade da unha. Porque é isso, o Carlos Alberto. O cara acha que nunca vai acontecer, ele faz aquilo todo dia. Mas um dia ele se distrai. E aí ele sofre um acidente, perde um dedo. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um professor nosso, pesquisador do Polo, um cara jovem, ele fazendo um engenheiro mecânico. Já te dou a palavra, Carlos Alberto. Fazendo um trabalho no laboratório, no campus nosso, e ele foi testar um drone que ele desenvolveu, um drone grande, tipo aqueles drones agrícolas, que carregam 60, 100 quilos. Ele estava montando esse drone lá, ou ele fez o drone, eu não conversei com ele ainda depois. E aí ele prendeu na bancada dentro do laboratório do IFE, olha só, dentro da academia. Ele ligou o drone com um motor muito potente, levantou a bancada. Quando levantou a bancada, qual é o instinto?
meteu a mão na hélice do drone para poder segurar o drone, para ele não subir, para ele não bater no teto lá na oficina. Perdeu lá 2, 3 dedos. Perdeu os 2 dedos, arrancou um pedaço de um. Cara novo. Pouco mais, já, sei lá, 30 e poucos anos. Então, às vezes, é isso. Até um professor, né, numa atividade de laboratório, não tomou as providências de uso de EPI, dos cuidados para aquele risco daquela atividade que ele estava fazendo. Pode falar, Carlos Alberto. Professor, aqui realmente o acidente é muito grave mesmo, tá? Em todas as áreas. Aqui nós temos um processo, tem os cursos até de segurança do trabalho, a empresa tem segurança do trabalho, orienta, mas nós temos uma dificuldade muito grande, eu vejo aqui o povo maranhense, em aceitar isso, porque ele acha, como o senhor disse aí na aula, na palestra, que não acontece com ele, acontece com os outros, né? E só para o senhor ter uma ideia, nós temos eu conheço uma doutora aqui, que ela é dentista, nasceu aqui, fez odontologia, ia para o consultório, resolveu fazer um mestrado e depois fez doutorado aí no Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Ela se especializou em bucomaxilar. Hoje ela trabalha para o governo, ela tem um consultório dela, mas ela vai poucas vezes, porque ela diz que ela tem que ficar mais lá no hospital, consertando o rosto do pessoal aqui, maxilar, o buco maxilar, por causa dos acidentes que as pessoas levam aqui. Que aqui é constante acidente de moto, por exemplo, não tem uso de capacete. E a EPI, né, equipamento de proteção individual, é fundamental, mas a pessoa não usa. Nas árvores, a mesma coisa. O cara sobe, ele diz que não vai acontecer. Não, eu vou tirar lá em cima, vou arrancar o pé lá. E se você cair? Não, eu já estou acostumado, meu pai me ensinou, meu avô, minha avó e tudo. Isso é muito difícil. Então tem aquele lado da ergonomia também, né? Que tem na segurança do trabalho, que é a adaptação do trabalhador ao ambiente. Muitos, por já estarem acostumados a esse ritmo, aprender de uma maneira errada, eles não querem mudar e nem se adaptar às novas regras. Aí quando cai, quando se acidenta, vai para a porta do INSS. Aí chora lá, porque diz que quer uma aposentadoria, diz que é inválido e não sei o que. Eu digo, mas aí às vezes ele não consegue, porque aí vem aquela história do sinistro e do acidente. Por quê? Você provocou ou você se acidentou? Quer dizer, houve o sinistro de fato. Você sabe que tudo isso está em lei, né? Então, tem que ser respondido. Aí a pessoa fica, não, eu estava acostumado a subir na árvore e cair. Mas então você sabia que tinha que ter um equipamento, não usou porque não quis. Então aí ele perde, às vezes, aquele benefício porque ele não teve amparo no sentido, numa orientação, ele não quis também se orientar. Até a orientação existe, mas muitos não usam, não fazem parte dela. Então isso aqui é um problema muito sério aqui no estado, o senhor está entendendo? Isso não é na capital só não, é o Maranhão todo. Eu andei em todo o Maranhão, até na reserva indígena, e você vê pessoas se acidentando por bobeira. Coisas assim que você poderia resolver com equipamento de proteção. Pode falar, professor. Então, isso você só confirma o que acontece, não é só no Maranhão, não, tá? É em toda a região aqui do Brasil e várias partes do mundo. A gente olhando essa imagem aí do rapaz ali subindo na árvore, aí você olha, ele está de boné. Será que não era para usar um capacete? Ele está ali descalço. Será que não é para usar uma caneleira? Porque ele se desloga no meio do mato, ali pode ter cobras e outras questões ali. Será que esse cinto dele é um cinto seguro, né? Um cinto com segurança, caso ele passe mal e consiga sustentá-lo ali na árvore? Então, assim, eu não sou especialista na área, mas eu sei que algumas coisas são básicas que podem ser feitas, né? E aí você fala uma coisa muito importante, que é a resistência do trabalhador, né? Do membro da comunidade, do trabalhador rural, do pescador, em usar a EPI. Ele não gosta, né? Ele não quer. Isso me atrapalha, né? Não usa uma luva. Eu, por exemplo, eu não sei como a pessoa não consegue usar uma luva, meter a mão ali, a mão ficar grossa, né? Muitas vezes esses trabalhadores não conseguem nem fechar a mão, Carlos Alberto, porque de tanto ele ficar ali trabalhando com aquelas coisas brutas, né?
você não consegue nem fechar as mãos. Então, ali, provavelmente uma luva, né? De forma a proteger ali a palma da mão, os dedos. Então, tem coisas que podem ser providenciadas e evitar, como você disse, né, alguns desses acidentes. Pode não impedir, mas pode evitar um acidente mais grave, né? E eu acho que o principal mensagem que eu preciso passar aqui para vocês é que se a gente está trabalhando com bioeconomia, a gente não pode, em hipótese nenhuma, desconsiderar essas questões, né? Não pode, esse projeto, né, um projeto de bioeconomia, ele tem que, não pode ser sustentado a partir do risco de vida das comunidades tradicionais. Então, às vezes, vou falar uma coisa para vocês, às vezes, um projeto para uma comunidade, por exemplo, de extração de açaí ou de babaçu, é trabalhar as questões de segurança. Porque isso acaba, gente, chegando no valor final do produto daquela comunidade. Se aquela comunidade não observar essas práticas, não tiver esse cuidado com a questão da saúde, da segurança dos trabalhadores da comunidade, aquilo ali fica difícil você até mesmo, vamos dizer assim, agregar valor àquele produto. Ou, se você vende esses produtos dizendo que é de uma comunidade e que observa a bioeconomia de forma sustentável, mas na prática não é o que nós chamamos no slide anterior de greenwashing. O nome é americanizado, né? Em inglês, greenwashing. Ou a lavagem, né? Lavagem sustentável, né? É como se você vendesse algo que, na verdade, não condiz com a realidade que você desenvolve ali na comunidade, tá? Então, é importante, sempre nesses projetos, a gente vai ter, na semana que vem, eu estou curioso para ver aí, quantos nós teremos aí nos grupos, né? Quais os trabalhos serão. Mas essa parte de segurança e saúde do trabalhador, ela tem que estar contemplada. Aí já estou dando a dica, hein? Nos projetos. Você tem que ter conteúdos de segurança, de saúde do trabalhador, das questões ambientais, da lei de crimes ambientais. Muitas vezes o membro da comunidade ele comete crimes ambientais sem saber, por desconhecimento, né? Eu tenho uma história muito engraçada. Engraçada porque, assim, para mim foi tão chocante, mas para a comunidade aquilo ali era algo comum. Eu estive lá, eu acho que eu já falei aqui para vocês, numa comunidade lá perto de Tefé, que é no coração da Amazônia, né? E aí nós fomos recebidos pela prefeitura, pelo prefeito, secretários, e ele fez um grande almoço para a gente. Quando na hora da gente almoçar, eu fiquei curioso, vamos comer o quê, né? Deve ser peixe. Daqui a pouco chega o caçador lá com um tracajá, que é uma tartaruga. Mata a tartaruga e faz um ensopado e foi o prato principal do almoço. Gente, um tracajá é um animal nativo, é crime ambiental e estava sendo ali sendo organizado o almoço pela prefeitura, a própria prefeitura, porque aquilo ali é um costume na comunidade, em matar tracajá, que é tipo uma tartaruga, né, pequena, para poder fazer ali o alimento ali do povo. Então, assim, aquilo ali eu olhei e falei, gente, nós estamos matando um animal silvestre para poder agradar os visitantes que éramos nós, né? Isso na comitiva do Ministério da Educação. Então, assim, é muito complicado, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que ficar antenado nessas coisas, né? De um jeito, tentar passar essa informação para a comunidade, que muitas vezes é um costume, é uma cultura de consumir alguns animais silvestres ali. Eu lembrei, estou vendo a pesca aqui, a pesca também, provavelmente isso acontece aí no Maranhão, é uma atividade que você tem os pescadores artesanais, né, que nós chamamos, aqueles que vivem da pesca para se alimentar, praticamente para se alimentar e o excedente vende, né? Então, é o pescador artesanal, né? Como vocês têm muitos mangues aí, então é possível, né? É provável que vocês tenham aquelas canoas com aqueles motores de rabeta, certo, Carlos Alberto?
E aquilo ali, gente, é uma causa de acidente em mulheres de cabelo comprido. É bastante comum vários relatos de pessoas, né, de mulheres, que ao usar esses barcos, que muitas vezes é o único meio de locomoção dentro da região, o cabelo enrolar naquele motor e ela arrancar aqui o escalpo do cabelo. Então, existem inclusive projetos que são desenvolvidos para fazer perucas para essas mulheres que perderam ali o couro cabeludo em atividades de pesca, usando aí barcos com motor de rabeta, tá? Que é aquele motorzinho comprido, né? Que fica ali atrás da embarcação. Então, assim, todas essas atividades, né? E lembrando que nós estamos, que a comunidade está no meio do ambiente, né? Se ela estiver num bioma amazônico, está ali sujeito a vários outros tipos de, né, animais peçonhentos. Eu vi uma reportagem, acho que foi hoje de manhã, eu vi uma reportagem, por exemplo, a questão do escorpião. Escorpião na área residencial aqui do estado do Rio de Janeiro. Aí você tem escorpião, você tem cobra, né? Você tem mosquito. Eu não sei. Aí, Carlos Alberto, você é minha referência hoje aqui. Fernando está com um probleminha de saúde aí, disse que ia chegar atrasado. Mas, por exemplo, a questão de malária tem aí? Porque em partes da Amazônia tem. Então, aí alguém vai dizer, toma vacina. Não tem vacina para malária. Tem, professor, tem malária, tem essas. Inclusive, os postos de saúde chamam a atenção disso, fazem orientação para o público, que não existe uma vacina, né? Então você tem que se prevenir através de outras maneiras, mas muitas pessoas não estão preocupadas com isso, entendeu? É aquela história do... Aqui o norte brasileiro, e principalmente eu estou no Maranhão, estou falando pelo Maranhão, mas o Nordeste inteiro é assim. Eles são muito religiosos. A crença na fé, na religião é muito forte. Então ele diz, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me amparar, e não vai acontecer nada comigo. Então por isso ele sobe nessa árvore que o senhor está colocando aí. Entende? Sim. Mas será que Deus vai amparar? Rapaz, você vai cair lá de cima. Não. E é assim, e é difícil você tentar mostrar para eles o outro lado, o lado da ciência, o lado do cuidado, entende? Da educação, porque a pessoa vem com raízes que ele traz desde a infância dele, entendeu? Não, com certeza. E a questão é achar que Deus vai resolver tudo é difícil, porque a gente tem livre-arbítrio, né? A gente pode fazer uma atividade de forma segura ou fazer uma atividade dessa sem segurança alguma, né? Eu estou lembrando, enquanto você falava, eu me lembrava, tem coisas básicas. Repelente. Às vezes a gente faz um projeto bacana, com muito recurso, e esquece dos EPIs. Repelente, blusa de manga comprida, né, malha UV, para proteger do sol, não é isso? Protetor solar. Está dentro da floresta. Não, mas tem radiação difusa. Se tiver a radiação muito intensa, pode te atingir e pode causar, por exemplo, câncer de pele. Né? Você, Carlos Alberto, e eu somos engenheiros agrimensores. Eu já tive a oportunidade de ver muita gente da área, topógrafos, etc. Eu tinha um amigo que era topógrafo, né? Até do antigo DNOS, que ele tinha câncer de pele e vivia queimando. Ele é muito branco. Então, a gente tem que usar protetor solar, tem que usar blusa de UV. Eu mesmo tenho me vigiado. Porque a gente que é mais escuro, né, mais preto, não tem problema de UV. Tem sim. Dá problema de câncer também. Não se iludam. Não é só as pessoas que têm a pele mais clara, não. Lógico, quem tem uma pele mais clara está mais suscetível, né? Contra que tem menos quantidade de melanina, mas também está sujeito a pegar uma doença grave. Então, tudo isso faz parte do pacote. Entretanto, coisas básicas. Repelente, uso de protetor solar, blusa aí de UV, né? Um capacete, uma caneleira. Então, são coisas básicas e que podem ser incorporadas na rotina diária. Lógico, o Carlos Alberto até comentou, tem a questão da resistência do uso desses EPIs. Tem. Todo trabalhador tem. Dificilmente tem aquele trabalhador que inclusive cobra, né? Cadê meu EPI? Cadê meu capacete? Cadê meus óculos de proteção? Né?
eu não sei se nem se cai algum tipo de resíduo, por exemplo, na extração, que possa causar cegueira, né? Na hora da retirada dos frutos. Então, a gente tem que avaliar isso tudo, e o legal é ter um técnico de segurança para poder observar e mapear os riscos ali na atividade, mas, com certeza, é uma atividade que pode, pelo menos, a gente pode tomar algumas providências para minimizar ou mitigar alguns desses impactos, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Aí nós temos aí, ó, a gente está falando de óleos, de pele, né? Então, a gente vai falar um pouco, então, detalhar um pouco mais essa anatomia do risco na floresta, nos rios e nos manguezais, né? Que é o contexto do Maranhão. Você tem aí florestas, tem os biomas, você tem aí os rios, você tem os manguezais, que são muitos aí, pelas informações que eu levantei. Então, o primeiro nó aí, que ele está chamando de nó, é o nó 1, que é costas e articulações. Carlos Alberto falou isso há pouco, que é a questão ergonômica, tá? Então, são os chamados riscos ergonômicos. Então, o cara tem excesso de peso, você fica ali muitas horas numa postura penosa, né? Suspenso, um cinto na cintura. Então, quantas horas esse cidadão fica lá arrancando isso? Quantas horas ele fica subindo? Eu não sei. Eu gostaria até que vocês me dissessem, mas eu não sei. O cara, ele faz aquele... Em quanto tempo ele fica retirando? Nem imagino, tá? Estou sendo sincero. Movimentos repetitivos, né? E aí, por exemplo, as quebradeiras de coco, quebrando aquilo dali, que de vez em quando erra o coco, vai na mão, né? Então, tem que haver intervalos de descanso, tem que haver ali, sei lá, um tempo máximo para subir nessas árvores. Ó, atividade máxima aqui é 2 horas por dia, 3 horas por dia, 1 hora por dia, eu não sei. Tem que avaliar, né? Aí depende da academia estudar e indicar qual que seria o tempo aceitável ali daquela atividade, tá? Então, por exemplo, esses movimentos repetitivos na pesca também, né? Na pesca artesanal é um ponto também que promove o chamado risco ergonômico. Um segundo ponto aí importante são os riscos físicos nos olhos e na pele. Então, você tem uma exposição extrema ao tempo, às intempéries da natureza. Vamos pensar na seguinte situação: o cidadão ou a cidadã subiu para pegar lá o fruto, o açaí, o babaçu. Quando chegou lá em cima, deu uma grande tempestade, Carlos Alberto. Chuva intensa, ele está lá em cima. Aí, muitas vezes, para não perder o tempo que ele precisa ganhar o dinheiro dele, ele vai e continua lá em cima. Então, está sujeito a vento, está sujeito a cair lá de cima da palmeira, pode sofrer um acidente, não é isso? Pode bater árvores, galhos. O professor já aconteceu dele levar o raio lá de cima e cair. Pois é. Pior do que eu estou imaginando, né? E caiu um raio ali na hora que ele estava fazendo a atividade. Então, exposição extrema e contínua radiação solar, falei aqui, de protetor solar, de blusa UV. Aí alguém vai dizer, a blusa UV é muito cara. Olha, não é. Quando comprado em grandes quantidades, eu comprei outro dia, comprei 5 blusas UV, até no Mercado Livre, que hoje em dia a gente consegue acesso, né? Por conta desses... Estou fazendo propaganda não, gente, é porque eu adquiro e você consegue escolher a partir ali dos produtos, aqueles mais bem qualificados, etc. Eu comprei 5 blusas UV, se não me engano, por R$120, ou seja, cada uma custou R$30, tá? 20, 30 reais. É um preço barato. Se você comprar 2, você pode revezar, lavar, e você sempre está protegido da radiação solar, por exemplo, né? E aí você tem a questão do calor excessivo. Será que o trabalhador sempre está com a água ali fresca para se hidratar, que é uma coisa super recomendada hoje em dia? No passado, nem tanto. Hoje em dia, por exemplo, fui a uma médica, ela falou, olha, você precisa, pela sua altura, seu peso, você precisa beber 3 litros de água por dia. Eu acho que eu não consigo. Mas eu estou tentando. Bota a garrafa do lado, viro, bebo, tal.
eu acabo bebendo mais café, sabe, Carlos Alberto? Mas a água que é o recomendado, a água, né, fresca. Será que o trabalhador lá no campo ele tem acesso à água fresca para ele beber quando ele passa com esse calor, esse ambiente inóspito? Então é importante observar isso também. Então você tem ali uma estrutura, né? Aquela equipe vai ali tirar os frutos, tem uma estrutura ali, uma estrutura para ele parar, descansar, tomar um café, tomar uma água, se alimentar corretamente. Então, tudo isso é importante. Um outro ponto aqui, que nós chamamos aqui de nó 3, são a questão dos membros e tronco. Também riscos mecânicos, né? Então, você tem risco ali de corte com ferramenta, né? Naquela outra imagem, o facão, né? Ou as quebradeiras, né? Para quebrando o coco, ou o pescador ali, na hora de retirar o peixe, na hora de limpar o peixe, né? Então, cortes por ferramentas sem proteção, facões, e o risco fatal de quedas de grandes alturas, né? No caso dos açaizeiros. Então, também é uma questão, né? Que precisa, então, essa questão da queda, eu acho que pode ser mitigada, minimizada, com EPIs ali, com cintos de segurança, né? Para quando acontecer uma queda, ele ter como travar ali, não deixar você despencar lá de cima e cair lá embaixo, tá? Mas tudo há solução, tá, gente? E a ciência se dedica a isso, aí, principalmente na área de segurança do trabalho. No nó 4 são as pernas e pés. Riscos biológicos, nós já falamos. Picadas de cobra, aranhas, insetos, né? Falamos aqui da malária, ataques de animais peçonhentos ocultos na vegetação. Aí tem aqueles mosquitos, aqueles mosquitos de breca, por exemplo, no manguezal tem aqueles mosquitos grandes, né? Parece até um besouro tão grande que ele e aquilo fura a pele. Então você tem que tomar cuidado, passar repelente, né? E, é caro. Não, gente. Existem repelentes, né? Que são comprados para não é para fim de embelezamento, é para trabalho mesmo, né? Uma outra questão que não foi falada aqui, quer dizer, foi falada, mas eu não falei, no caso da radiação, óculos escuro. O óculos escuro é muito caro. Negativo. Existe óculos escuros, né? Para EPI, para proteger. Então, a radiação, né? Você exposto a muitas horas, olhando para cima, tirando açaí, babaçu, com a radiação incidindo no seu globo ocular, pode causar ali algumas enfermidades, né? Algumas doenças nos olhos. Então, o óculos escuro ajuda também a proteger a sua visão, tá? Então, aqui é uma tentativa, esses 4 nós, da gente descrever um pouco essa anatomia de risco na floresta, nos rios e nos manguezais, tá? Bom, e aí nós temos a norma regulamentadora 31, que é como se fosse um escudo da proteção da vida, né? Então, existem muitas normas, né, de proteção, a gente já falou algumas coisas aqui. Então, a gente precisa ter 3 ações importantes que estão previstas na norma. A primeira é eliminar o risco. Então, eu falei aqui, cintos de segurança, caneleira, capacete. Se você não conseguir eliminar todos os riscos, você tem que diminuir ao máximo, tá? Então, a prioridade legal para empregadores e cooperativas e associações, quando vocês leem cooperativas, incluam também associações, né? Eu comentei isso lá atrás, acho que foi no último encontro nosso, que às vezes a comunidade não está preparada para fazer uma cooperativa, mas pelo menos faz uma associação. Então, a associação é uma organização que visa o bem comum daquele grupo, daquela comunidade. Então, ele pode, né, tomar algumas providências, fazer treinamentos, trazer profissionais de saúde, de segurança do trabalho, de meio ambiente, para estar abordando essas temáticas com aquele grupo, com aqueles associados, tá? Então, a prioridade eliminar o risco tem que ser uma prioridade, seja do empregador, seja da cooperativa, seja da associação, substituir os processos perigosos. Então, o ideal é você ter um profissional para mapear os riscos da atividade
desde a colheita até o processamento, e identificar medidas para tentar eliminar esse risco. Se não conseguir eliminar todos os riscos, mas pelo menos a maioria deles, tá? Adequar o ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, pessoal, aí a instituição, né, a universidade, os institutos federais têm um papel importante, que podem levar algumas soluções para aquela comunidade, para que ela possa desenvolver aquela atividade de uma maneira mais segura, mais saudável, tá? O segundo ponto aí, que nós chamamos camada intermediária, é a chamada proteção coletiva, né? Então, são os equipamentos de proteção coletivos, né? Não para o grupo de trabalhadores, né? Daquela associação, daquela cooperativa ali. Então, a adoção de medidas que protejam o grupo, garantia de pausa. Nós já falamos isso aqui hoje. Então, quantas horas ele trabalha? O ideal, por exemplo, vamos dar um exemplo de motorista de carro, né? Nós temos aqui motorista contratado. Em tese, se eu não me engano, ele tem que dirigir no máximo 3 horas e descansar 2, tá? Isso é o recomendado, tá? A mesma coisa é o trabalhador. Ele ficar subindo o dia todo sem parar numa palmeira dessa é um risco muito grande. Então, ele precisa ter momentos de pausa para descansar, para repor a energia, para se hidratar, né? Fazer a hidratação adequada. Tem que ter ali algo para se proteger. Se cai a chuva, ele está no meio da mata. Ele pega uma chuva, fica resfriado, fica em casa no dia seguinte ou a semana toda porque ficou doente, né? Então, a gente precisa ter estruturas também no campo para dar suporte a esses trabalhadores, né? Muitas vezes, vou falar uma coisa aqui que eu sei que vocês vão achar que é até quase que inviável, né? Mas é uma questão cultural. É ter banheiros móveis, né? Ou locais adequados para poder fazer as necessidades, né? Mas eles estão acostumados a ir lá no mato. E aí acaba usando toda a região ali para fazer as suas necessidades. Então, o ideal é que você leve um banheiro móvel, né? Existem algumas estruturas que dá para você levar, ou que você faça naqueles locais mais frequentados pela comunidade para fazer a extração, né, dos frutos, ou próximo ali da atividade pesqueira, ou próximo ali da atividade ali no manguezal, por exemplo, a questão do caranguejo, que tem ali um banheiro, né, dentro ali das normas, para que as pessoas possam usar adequadamente, né? Parece utópico, parece uma coisa do outro mundo, mas a gente sempre tem que pensar no melhor para o ser humano, para o trabalhador e também para o ambiente, tá? Então, voltando, abrigos contra intempéries da natureza, né? Vento, chuva, raio, o Carlos Alberto falou de raio, né? Tudo pode acontecer, principalmente no bioma amazônico, né? Onde a ocorrência de chuvas, né? É bastante comum. Bom, e outra coisa, né? Que inclusive eu estou tentando, mas eu acabo não conseguindo avançar, que é os kits de primeiros socorros. Então, vamos imaginar a seguinte cena. Vão lá 5 colegas lá, 5 membros da associação, da cooperativa, fazer a extração do açaí. Chegou lá, um distraiu, meteu o facão, cortou o braço. Está distante do posto de saúde. Leva você lá quantas horas, chega no posto de saúde. Tem um kit de primeiros socorros? Mas não basta ter só o kit, gente. Tem que saber como usar o kit. Como fazer. Houve um corte. Tem que parar o sangramento. Tem que usar ali uma bandagem, né? Tem que desinfetar o local. Então, as pessoas não só têm o kit de primeiros socorros, mas também ter ali as orientações de como utilizar. Às vezes, esse conhecimento não precisa ser igual para todos os membros ali que eu comentei, mas pelo menos um deles saber como utilizar no caso de um acidente desse acontecer, tá? Então, também é importante. E, por fim, a camada ali, a proteção individual. Aí é uma coisa de cada um, né? De ter o cuidado
de levar seu capacete, sua caneleira, sua bota, seu protetor solar, né, sua blusa de UV, seu óculos escuro, né, para que ele possa usar e ele tem que ser orientado, ele tem que ter esse recurso, né? Se você faz um projeto, é importante, ou num curso, de você tentar mobilizar as pessoas para que adquiram aquilo ou conseguir recursos para poder essa pessoa adquirir, né, o projeto adquirir e fornecer para esses trabalhadores os equipamentos de proteção individual que nós chamamos de EPIs, tá? Bom, e aí, repensando o EPI, né? O EPI é uma obrigação legal se você tiver uma cooperativa. A cooperativa quer vender seus produtos, agregar valor, né? Ela deve, obrigatoriamente, que os seus membros, né, que os seus cooperados, que os seus associados usem os EPIs. Tá? Ele não só é uma obrigação legal, mas ele é um sumo vital de preservação. Então, o desafio é a resistência do trabalhador, do cooperado, do associado em usar os equipamentos de proteção individual em qualquer parte do Brasil. E eu diria que, provavelmente, em muitas partes do mundo. Tá? Há uma resistência, muitas vezes não quer usar ali a bota, o cinto de segurança, não quer usar o óculos, o capacete, não quer usar a máscara, não quer usar os óculos. Por exemplo, se ele está ali trabalhando com a roçadeira, né? Vou dar um exemplo. A roçadeira, eu não sei se Carlos Alberto já usou, eu uso lá no sítio, eu tenho uma roçadeira. A gente tem que usar caneleira, que é uma hélice, que ele tem a opção de hélice de nylon, né? Que é aquele fio de nylon. Mas normalmente a gente usa a hélice. Então você tem que usar bota, caneleira, logicamente calça comprida, preferencialmente blusa UV. Você tem óculos, você tem... Se você usa óculos, você tem que usar um óculos de proteção em cima do seu óculos. Você tem que usar uma viseira, porque aquele troço bate na cara da gente quando a gente vai cortar, e bate mesmo, tá? E você tem que usar ainda o protetor auricular, porque o barulho é muito alto e pode causar problemas na audição. É um monte de coisas. E eu vou dizer para vocês, precisa. Não dá para usar uma roçadeira sem esses equipamentos de proteção individual. Aí, logicamente, ó, aqui a imagem que está mostrando, ó, luva, botas, caneleira, chapéu, óculos de proteção. Eu acrescentaria aí cinto de segurança, quando prender ali, que eu posso ficar seguro, né? Material certificado. Ah, eu vou pegar uma corda lá, vou amarrar na cintura, eu vou subir lá no açaizeiro com mais de 5 metros, como o Carlos Alberto disse. É um risco. Pode ser uma corda que não seja segura, que possa romper. Você lá em cima, fazendo movimentos, ela possa romper e você sofreu um acidente, né? Então, continuando aqui no slide, o desafio real é a resistência do uso de equipamentos de proteção individual, que é comum devido ao intenso desconforto térmico e à herança de práticas rudimentares. Então, o desconforto é uma realidade, sim. O calor, né? Vapor d'água, aquela sensação quente. Aliás, está quente pra caramba aqui hoje. Estou na beira da praia, não está ventando nada. E está bem abafado. Então, você tem esse risco, né? Você tem a questão da cultura, a questão cultural. Meu pai, meu avô, meu tio já faz isso, sempre fizeram assim e sempre deu certo, né? Um ou outro se machucou e, como o Carlos Alberto disse, Deus protege, não vai acontecer nada, mas acontece. Acontece e acontece quando menos se espera. Quando menos se acredita que possa acontecer acidente, o acidente acontece, tá? Então, é um desafio real essa questão do uso do EPI, né? Por conta do ambiente aonde, no bioma amazônico, que é um ambiente quente,
desconfortável, muitas vezes, onde essas comunidades acabam trabalhando. A mudança de paradigma é tentar convencer o associado, o cooperativado, o trabalhador, que o EPI não é um obstáculo ao trabalho. É lógico que pode acontecer que alguns EPIs, e dependendo do tipo, ele acabar causando algum desconforto no movimento seu. Mas existem também as adaptações, tá? Que podem ser feitas nesses equipamentos de proteção individual para se adequar àquele tipo de atividade, tá? De fato, o EPI ele tem que ser tratado como se fosse um insumo agrícola, sabe, Carlos Alberto? Então, você vai fazer um projeto, vai fazer um cultivo, você vai fazer a colheita, as pessoas esquecem, não, isso aí é gasto a mais. Não, tem que ter. Ele tem que incluir ali na atividade os EPIs necessários para a atividade, tá? Então, ele deve ser considerado como um insumo agrícola e não como uma despesa. É um insumo essencial para o desenvolvimento da atividade. E ele é tão essencial quanto o facão, quanto o barco, quanto a rede, né? Ele tem que ser considerado ali como uma peça imprescindível. Sem ele, aquela atividade não deveria ser desenvolvida. Essa que é o nosso papel enquanto educadores que nós temos que fazer para o uso dos EPIs. Então, a solução pela educação é trabalhar, né? Levar exemplos de cases ali de sucesso, casos que as pessoas acabaram se acidentando por falta de EPI, ou que sofreram acidente, mas por estar usando EPI, acabaram não sendo, vamos dizer assim, não ter se machucado muito, ou ter salvo a sua vida porque usou o EPI corretamente, né? Então, superar essa resistência exige, sim, um trabalho contínuo, não é uma vez só, é um trabalho contínuo de conscientização por parte das lideranças locais. Então, às vezes, a gente leva um curso, leva uma capacitação, leva um projeto, mas aí chama as lideranças, olha, gente, isso aqui eu preciso que vocês me ajudem, nós precisamos que todo mundo use os EPIs, isso aqui vai valorizar o trabalho de vocês, vai proteger, vai evitar que fiquem lá no INSS, como foi dito aqui por Carlos Alberto, porque isso causa prejuízo para ele, prejuízo para a família dele e para o país também, né? Porque quando vai para o INSS é despesa, né? É lógico que ele tem direito, não é isso que eu estou falando, mas é despesa que é gerada quando ele podia ser um cidadão produtivo, uma cidadã produtiva, ela está ali encostada, né? Para poder, por conta de um acidente que poderia ter sido evitado, tá? E ele é muito importante, né? Então, essa solução pela educação, trabalho de conscientização forte, trabalhar com as lideranças locais, com as escolas. Gente, vou falar aqui, mas eu sei que é chover no molhado, vocês são educadores, trabalham com educação aqui, né? Trabalham com projetos, mas é o caminho, trabalhar nas escolas, orientar os menores, no ensino fundamental, aquela cultura do uso do EPI, da proteção, ela ficar, vamos dizer assim, incorporada ali naquela cultura já antiga, tá? Então, fazer essa demonstração de prevenção evita cortes, perfurações e até envenenamentos mortais, fatais. E aí também a questão do fogo, né? Então, a segurança do trabalhador e a saúde do bioma são inseparáveis. Então, quando você tem, por exemplo, práticas como roça no toco, que é queima de vegetação, para criar um espaço para fazer cultivo. Ali você tem risco, na queimada, de ter acidentes, de queimadas ali nas pessoas. O trabalhador, o cooperativado, o associado, ele pode causar um acidente na queima ali, causar uma queima maior, destruir o bioma que levou anos para ser construído. Você tem a questão do desmatamento ilegal, você pode ser preso por isso, né? Ainda mais em tempos que queimada na Amazônia
é uma questão séria, é uma questão de polícia, né? Porque nós estamos aí, quando a gente queima, a gente acaba liberando para a atmosfera, né, as emissões de CO2, além de destruir toda a fauna e flora ali existente, causando prejuízo, inclusive para os recursos hídricos, etc. Então, essas práticas arcaicas têm que ser evitadas. E aí, qual é o nosso papel nessa história? É a gente trabalhar e mostrar o porquê não pode fazer isso, porquê não se deve fazer isso, né? E aí, a questão da prevenção de acidentes ocupacionais depende diretamente da manutenção de uma floresta em pé, estruturada e ecologicamente equilibrada. Então, colocar a floresta em risco é colocar o trabalhador rural em risco imediato de vida. Então, vejam que as coisas estão, né, estão coligadas aí, estão relacionadas. E aí nós temos outra questão importante que eu já falei aqui hoje, que é o chamado crime ambiental, né? Que a gente precisa estar muito atento. Então, aí o título aí desse slide é o abismo entre o crime ambiental versus a engrenagem da regeneração. Então, do lado esquerdo, nós temos o ciclo da degradação. Primeiro, as práticas de queima, fogo, né? Então, o fogo descontrolado, já falei sobre isso, e a extração ilegal de madeira é uma prática ilícita, ilegal, da cadeia, crime ambiental. No passo 2, você tem o delito, né? E basta, gente. Aí vem aquela máxima, né? Ah, não vai acontecer nada comigo. Um belo dia, alguém vê, alguém denuncia. E você, daqui a pouco, está sendo intimado. Quando você não é pego em flagrante e vai direto para a cadeia. Em crimes inafiançáveis, tá? Então, é um risco danado e você pode ser, vamos imaginar, numa queimada, né, no corte de madeira, você pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 88, de 98, está 98, de 98, e aí você pode responder processo por isso. Você pode ser condenado ou ter que prestar serviços para comunitários e sujar sua ficha. Então, é um risco muito grave. E, por fim, no passo 3, a destruição. Quando você provocou a queimada, né, você acaba tendo a perda da biodiversidade, que para nós é algo muito caro, quando nós estamos falando aqui de bioeconomia, e o risco físico extremo ao trabalhador, por conta do fogo. E aí você tem fogo, afugentamento de animais, que podem ali também causar danos à sua saúde. Já pensando no ciclo da sociobioeconomia, o primeiro passo é o manejo sustentável, né? Técnicas seguras, a gente desenvolver técnicas seguras, uso de EPI, de equipamentos de proteção individual, e a conservação do ambiente. Então, existem técnicas que vocês devem disseminar de se usar a floresta em pé e usar os frutos para enriquecimento ou para a produção da comunidade, tá? Então, você usa técnicas seguras, que é o chamado manejo sustentável, técnicas seguras, uso de equipamentos de proteção individual e coletivo e conservação daquele ecossistema. O passo 2 é a questão da legitimidade. Então, é fazer atividade em conformidade com as normas e leis ambientais, né? Você pode, inclusive, num projeto, numa comunidade, certificar aquele projeto, aquela comunidade, com selos de segurança do trabalho, de saúde do trabalhador, né? Com a questão ambiental também, de proteção ambiental. Então, isso é possível, tá? E, logicamente, o que se espera com essas práticas são a chamada prosperidade, né? Geração de renda segura e bioma preservado. Esse slide da direita verde, ele deve ser explorado, ele deve ser praticado e deve ser explorado pela comunidade, pela cooperativa, pela associação,
para que isso agregue valor ao seu produto final. Então, imaginem, Carlos Alberto, um produto ali, sei lá, o mel ali das abelhas nativas, aí você fazer um selo bonitinho e colocar esse produto, esse mel é produzido pela comunidade sustentável tal. Lá, você põe um pequeno texto, lá são observadas as técnicas de extração segura, saúde do trabalhador e proteção e conservação ambiental, né? Aí você põe um selo ali, né, que consegue o selo, e você marca. A pessoa chega no supermercado, que seja, aí no centro aí, do Maranhão, lá em São Luís, ele olha aquele produto e assim, as pessoas, tem pessoas e pessoas, né? Eu, por exemplo, eu olho e falo, opa, esse é um produto sustentável, que tem um valor agregado. Eu comprando esse produto, eu vou fortalecer a minha comunidade, eu vou estar trazendo ali benefícios e é um produto de qualidade. Que observa a questão de saúde, segurança do trabalhador, os métodos ali, os métodos ali de produção, etc. Então, você pode agregar e cobrar mais por isso, né? Por ser produtos aí. Mas não pode, de novo, mas o que não pode ser é fazer isso, colocar na embalagem, no produto, mas na prática nada disso acontece. É tudo fake. Aí é o greenwashing, que nós chamamos, né? Você está vendendo algo que não é verdade. Então, fechamento desse slide, que é a educação ambiental, ela é essencial para acionar mecanismos de denúncia e combater ilícitos que degradam os biomas do Maranhão, tá? Logicamente, o foco nosso aqui do Maranhão, por isso que a gente fala biomas do Maranhão, né? Ou seja, bioma amazônico, o bioma aí do Cerrado e também da Caatinga, mas o que nós estamos querendo dizer é que em qualquer situação, em qualquer outro estado, né, essas observações devem ser realizadas, né? Essas práticas devem ser realizadas. Então, toda essa prática que nós colocamos aí, né, que a bioeconomia não se sustenta apenas com geração de produtos, não é só isso, não é só gerar bioprodutos, nós também exige uma postura ética. Postura ética é observar todos esses princípios de segurança, de saúde do trabalhador, de conservação de floresta que nós falamos, tá? Então, isso é um imperativo ético não só para o estado de Maranhão, mas de uma estratégia nacional de bioeconomia, tá? Então, nós temos que nos preocupar com justiça e inclusão. O Carlos Alberto estava exemplo aqui dos índios, do conflito com os brancos, né? Vamos chamar assim, com os civilizados. Então, justiça e inclusão. Repartição justa dos benefícios com indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas. Não pode você ali explorar. E aí entra a questão do atravessador. O atravessador chega ali e compra o quilo de peixe a R$1. Isso acontece com muita frequência, em toda a parte do Brasil, tá? E depois vai lá e revende por 10, por 20, por 30. E paga uma mixaria para o pescador. Então, isso acontece. Então, a gente tem até aqui o princípio, a gente já falou aqui nos outros encontros, de você acabar com essa figura do atravessador. Mas ela é importante também, porque muitas vezes é aquela pessoa que tem os canais de comercialização. Mas aí ele pode trabalhar um preço mais justo, ter uma margem menor de lucro, né? E repartir, é isso que é repartição justa do benefício. Repartir melhor esses lucros. Respeito profundo, né? Então tem que haver, gente, é uma coisa básica. Às vezes, a gente tem dificuldade até na academia isso, né? Que é a transparência total. Valorização irrestrita dos modos de vida e saberes tradicionais. Então, a gente tem que, no limite, respeitar os saberes tradicionais, conhecer a comunidade com quem a gente trabalha. Não adianta a gente vai chegar a impor conhecimentos importados de outros estados, da academia, sem ouvir a comunidade. Então, um respeito profundo, ouvir a comunidade, debater com a comunidade, certo? Isso é muito importante. E a regeneração, ou seja,
nós precisamos pensar em modelos produtivos que devem focar a restauração da biodiversidade e não apenas fazer o processo de extração. Vou dar um exemplo concreto sobre isso, que é a questão da pesca. A pesca é uma atividade extrativista. A aquicultura é outro tipo de atividade. Você cria peixe, alimenta os peixes, engorda para servir de alimento. Mas a pesca, estou falando da pesca artesanal principalmente, é uma atividade extrativista. E sendo uma atividade extrativista, nós temos que observar o defeso para que haja tempo, né, dos estoques pesqueiros se renovarem. Na hora de pegar, né, de fazer a coleta, né, a caça do caranguejo, tem um período que não pode. Tem que esperar os caranguejos se reproduzirem, crescerem para ir fazer a extração. E essa extração tem um limite. Ela não pode ser de forma desordenada. Então, também é importante trabalhar o limite, a capacidade de pessoas que podem viver daquela extração ali. Então, eu estou falando coisas aqui que são sempre discutidas, que muitas vezes, que quando não são observadas, acabam, né, comprometendo os biomas aí, tá? Então, essa questão de restauração da biodiversidade, de limite de extração, elas são questões importantes que devem ser observadas. Bom, e aí a gente faz nesse slide uma comparação entre o extrativismo e um novo momento que a gente propõe aqui, que a gente está discutindo, que é a sociobioeconomia. Então, se a gente pensar no modelo, nas dimensões segurança e ferramentas, no modelo extrativista, você tem informalidade, você tem improviso, você tem alto índice de acidentes por falta de EPIs, por falta de cuidados. Se a gente pensa numa mudança de paradigma, a gente tem que aplicar as normas regulamentadoras, né, no caso a 31, o uso de EPI adequado para aquelas condições de trabalho e uma infraestrutura adequada, segura. Tá? Com relação à relação com a floresta, né, com a dimensão de relação com a floresta, fogo, o uso de fogo e o esgotamento de recursos é o que é praticado hoje nas atividades extrativistas. Tá? Mas pensando em sociobioeconomia, nós estamos falando de regeneração ativa, de respeito aos ciclos da natureza. Eu dei um exemplo aqui do defeso, não dei? Então tem outros, né? Por exemplo, eu não sei, vou perguntar a vocês, quem sabe alguém me responde. Qual é o período de colheita do açaí? É todo ano? É contínuo? Ou não tem um período que ela floresce e depois produz os frutos? E aí, Carlos Alberto? Te peguei agora, hein? Aqui, você fala em açaí o ano inteiro, tá? É como uma laranja. A laranja te dá o ano inteiro, certo? Qualquer lugar do Brasil. O açaí aqui é uma fruta como se fosse a laranja, né? Claro que é uma fruta diferente da laranja. Ela é energética, muito gostosa. E o que acontece? É o carro-chefe, né, do Maranhão. Você fala em açaí, aí falaram da Jussara, que é semelhante, é praticamente o ano todo. Você tem aí lanchonetes, inclusive, que só servem sorvete de açaí. Sabe? Mas não tem período, não tem um período que ela tem mais produção, menos produção, não? Não, aí é que está. Esse ponto, esse dado eu não tenho para o senhor. Porque eu vejo aqui o ano todo, inclusive, só para lhe dar uma sugestão, eu estou aqui em casa, e todos os dias, o ano inteiro, vem um rapaz com a moto passando aqui dizendo assim: estou vendendo açaí, R$15, R$20, de R$30, conforme o tamanho da roupa lá que ele vende, né, aquele saquinho líquido, o ano inteiro existe aqui na avenida, aqui no bairro. Eu não conheço, né? Mas se você está dizendo... Estou lhe contando. São frutas fortes. O açaí, como eu disse, é o carro-chefe.
Tem o cupuaçu também, que é muito gostoso. É até muito mais pesado, mas o pessoal tem aí, gosta, usa, toma bastante. Eu tomo muito sorvete de cupuaçu. Existe aí o suco, você bate com leite. Aí também bate com leite. Você vai para aqui para o shopping center, lanchonetes, tem lanchonetes dentro do shopping. E na beira da praia vendendo assim, e vendendo cupuaçu. Entendi. Entendeu? Então eu entendo que são produzidas assim ao longo do ano. Agora a quantidade, o período que dá mais ou menos, aí eu não tenho esse dado. Pode ser, Carlos Alberto, que tem o ano todo, mas será que a extração acontece durante todo o ano a mesma quantidade? Essa é a dúvida que eu vou deixar no ar. Eu vou pesquisar e, quem sabe, no próximo encontro eu comento aqui com vocês. Eu posso até dar uma olhada aqui também, e terça-feira a gente conversa. Beleza. Tá? Bom, continuando aqui, relações de trabalho e ética. Então, no modelo antigo de extrativismo, você tem exploração do trabalhador, que pode ser o cooperativado, que pode ser o associado, e trabalha horas e mais horas lá no campo, em condições terríveis, né? Condições análogas à escravidão. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Não é escravidão, mas são condições análogas à escravidão. Inclusive, isso é um dos indicadores sobre sustentabilidade que a gente usa aí em vários relatórios de sustentabilidade, tá? Que é uma condição ali. Ela não é escravidão, mas é análoga. Ela tem ali, por exemplo, eu trabalhei numa usina de açúcar, né? Que eu participava. Eu trabalhava como técnico, mas eu via muito isso. Ônibus, né, grupos grandes de pessoas eram trazidos do Nordeste para trabalhar, colocavam no alojamento, eles trabalhavam a semana toda. Só que era fornecida alimentação. Quando chegava no final da semana, na hora de receber, ele praticamente ou não recebia ou ficava devendo. Por quê? Ele tinha que produzir, cortar muita cana para poder receber, mas descontava a alimentação. E aí, quando descontava a alimentação, não sobrava, ou sobrava muito pouco, ou não sobrava quase nada. E ele ficava ali devendo, inclusive. Então, é uma condição que o cidadão não consegue sair. Pode falar, Carlos Alberto. Professor, achei aqui, ó. A sogra passou aqui o resultado, ela é daqui. A produção do açaí é de julho a dezembro, de maioria das cidades. De janeiro a julho, ela produz também. Um pouco mais baixo, mas dá sim grande quantidade. E que o pessoal usa, acaba usando ali. Entendi. Mas deve ser porque deve ter muito. Sim. Deve ter muito. Então, aí acaba que a demanda aí, né? Porque são 6 meses só, né? Exatamente. Mas 6 meses é bastante coisa, viu? Por exemplo, uva. Vou dar um exemplo de coisa que eu conheço. Uva, ela dá 2 vezes por ano. Mês de fevereiro e mês de outubro. 2 meses em 12. Né? E outras culturas também. O maracujá, por exemplo, ele dá mais vezes picado. Então, depende da cultura. Mas aí deve ter muito açaí. Por isso que você tem essa impressão que produz... Não, aqui tem bastante. Anda no Maranhão todo. O estado do Maranhão entra. O Maranhão sai da ilha, aqui da capital. Eu chamo até de povo. Árvores e árvores de açaí. Perfeito. Vamos continuar aqui? Então, com relação à relação de trabalho. Então, no extrativismo, exploração, condições análogas à escravidão, já detalhei bastante, invisibilidade. Às vezes, o cidadão fica invisível, né? As pessoas não veem ali o sofrimento dele, as condições inóspitas, né? Insalubres que ele trabalha. Já na sociobioeconomia, que é o que a gente está defendendo aqui, que a gente está trabalhando aqui, nós queremos justiça social, nós queremos a erradicação da exploração e a valorização do ser humano, tá? Então, são princípios aí basilares da bioeconomia, da sociobioeconomia. Transparência de mercado, né? Então, o greenwashing, falsa propaganda de sustentabilidade. Não se enganem,
ela pode estar presente em cooperativas, em associações. Não, aqui a gente tem tudo seguro, não tem condições insalubres, todos os nossos associados, cooperados são valorizados, e, na verdade, na prática, a gente observa, né, favorecimentos, pessoas que têm condições insalubres, outras não, outros nem trabalham, só ganham dinheiro daquele grupo. Então, tem que tomar cuidado com esse greenwashing, né, que é o modelo mais comum do extrativismo. Já na sociobioeconomia, a gente tem que trabalhar algumas coisas importantes. Rastreabilidade. Da onde que veio o açaí que Carlos Alberto comprou para se alimentar? Veio da comunidade tal. Então, a proposta da rastreabilidade é chegar lá na ponta, no consumidor final, e ele saber da onde que vem aquele produto e como que ele é produzido. Tá? Repartição justa de lucros, né? Isso é uma coisa importante, principalmente em cooperativismo, né? Logicamente, quem trabalha mais ganha mais, mas ele é justo do ponto de vista aí do ganho, do esforço de cada um, né? E da importância do trabalho de cada um. Então, isso tudo tem que ser bem combinado, e por isso que eu digo que, às vezes, cooperativa não dá certo, que as pessoas, muitas vezes, querem só ver o seu lado. E tem uma coisa, sabe, Carlos Alberto e colegas, que as pessoas não fazem, é se colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro. Eu quero para mim. Não, eu estou levando desvantagem. Espera um pouquinho. Vamos inverter aqui? Se eu estivesse no seu lugar e você no meu, como é que seria? Pode falar, Carlos Alberto. Isso aí que o senhor falou, eu estava colocando essa última parte, realmente é verdade. Eu fico muito chateado aqui. Vou citar o outro exemplo que o senhor falou do peixe, camarão também. Você vai no supermercado aqui, você compra um quilo do camarão, a R$100 o quilo, 120, conforme a época, vale menos para mim. Aí eu pergunto para o rapaz que está trabalhando lá, rapaz, a praia está a 5 minutos daqui, como é que você traz? É o transporte. Eu falei, transporte? Você traz um caminhão, você anda o quê? 5 quilômetros até aqui, você vai pagar. Aí o que acontece? Lá na praia, lá, pesca o peixe, pesca o do camarão, e o pescador paga uma miséria. R$5, R$10, uma média assim. Sim. E botam lá na tabela para vender lá no supermercado, que está dentro da cidade, da ilha, a 100, 120 o quilo. Aí você vai nos restaurantes na beira da praia, os donos de restaurantes sabem disso, compram também do pescador a um preço barato. Na hora que você vai degustar o camarão na beira da praia, você vai pagar ali aquele prato. Você pensa assim, se ele comprou a 10, teria um lucro, se fosse 20, R$25, ele já estaria lucrando. Não, ele vende a 50, 60 a porção ali para você ver. Quer dizer, R$60. Aí eu falei assim, rapaz, a praia está ali, eu estou pegando camarão ali. Quer dizer, nós não temos essa ideia, como o senhor falou aqui, de coletividade. Tudo de acordo com o modo antigo. É a exploração da mão de obra, exploração do capital. Tem aquela coisa que você fazer coletivamente para favorecer até a melhoria de emprego. Porque se você vende preços iguais, todo mundo pode pagar, o senhor há de convir que a moeda vai correr. Né? E correndo, você favorece também o crescimento econômico. Não, perfeito. E, inclusive, esse exemplo que você dá, muitas vezes pode ser resolvido até com o apoio do poder municipal, né? Montar ali uma estrutura para esses pescadores e divulgar isso, né? Um bom exemplo disso, por exemplo, é o Ver o Peso lá em Belém, onde os produtores vendem ali os seus produtos e é um sucesso, né? Então, muitas vezes a falta de uma estrutura, de uma orientação, né? De uma capacitação dessas pessoas, né? Que pescam, que caçam, ou seja, que possam fazer a comercialização dos seus produtos diretamente, né? Sem esses intermediários, sem essa venda aí abusiva, né? Que pagam um valor muito baixo
e depois vende a preços altos e obtém aí grandes lucros, né, em cima, né, do esforço dos trabalhadores, na verdade. Né? Então, essa repartição justa, ela está muito vinculada a isso, tá, Carlos Alberto? E todos os colegas aí. Bom, continuando aqui, e aí nós temos a questão, né, da escola, né, do nosso papel, né, para essa nova economia, para a bioeconomia. Então, na verdade, a gente precisa, nas instituições de ensino técnico, de ensino básico, né, incorporar organicamente esses princípios. Né? Na verdade, nós estamos falando de princípio aí de ESG, que é o ambiental, social e governança, né? E os ODS, que é da Agenda 2030. Né? Nesse caso aí, nós estamos falando de trabalhadores e capacitar trabalhadores, nós estamos falando do ODS 4 e do ODS 8. Né? O ODS 4, a educação de qualidade, e o ODS 8, o trabalho decente e crescimento econômico. Né? Que a gente só vai alcançar, de fato, desenvolvimento, crescimento econômico sustentável, observando esses detalhes, né? Esses cuidados que nós já falamos aí. Formar os chamados green skills, né? Que são as habilidades verdes, habilidades ambientais. Então, o objetivo não é apenas ensinar uma técnica agrícola, mas também desenvolver as chamadas habilidades verdes, né, nos cidadãos maranhenses. Então, trabalhar esses conteúdos, gente, segurança do trabalho, saúde do trabalhador, a educação ambiental, sempre tem que estar presente em qualquer tipo de curso. A comunidade, eles não vão aprender, não, gente, a gente repetir, saber a estratégia de passar esse conteúdo, dar exemplos, levar exemplos de outras comunidades que estão fazendo aquilo, que está dando certo, que estão agregando valor, que está incorporando valor aos seus produtos. Então, a gente tem que trabalhar e insistir nesses conteúdos, nessas práticas, tá? E aplicações práticas, que é promover o consumo consciente, a questão da diversidade, né? A questão do homem, da mulher, valorização da mulher, né? A questão também das outras opções sexuais, a gente tem que respeitar. Você não precisa gostar, você não precisa, como diz o outro, você não precisa nem ser amigo, mas as pessoas têm que respeitar a opção dos outros, né? E isso é muito importante. A gestão correta dos resíduos, né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Tem ali uma produção de açaí, beleza. Aonde são jogados os resíduos? Os resíduos são aproveitados? É feita ali uma compostagem? É feito ali biocarvão, que seja? Então, isso tudo tem que ser pensado naquela ação, naquela comunidade, naquela capacitação. Preparar a mão de obra para a transição rumo à economia de baixo carbono, ou seja, diminuir as emissões. Então, toda essa economia circular, esse aproveitamento de resíduos, é a chamada economia de baixo carbono, né? De baixa emissão de carbono, de baixa emissão do CO2. Aí nós temos aqui essa engrenagem que vai nos ajudar a fazer a transformação socioambiental. A primeira, a escola ensina, né, através aí os green skills, são as habilidades verdes, né? Alunos aprendem as práticas ESG, como nós já falamos, ambiente, segurança, ambiente, o social, ambiental e governança, e também os ODS, né, Agenda 2030, explicar o que é isso, por que existe isso, qual é o objetivo, né, dessa Agenda 2030, e também as normas regulamentadoras, né? No caso a NR31, tá? Que talvez é a principal aí para a gente. O cidadão protege, o passo 2 é o cidadão protege. Trabalhar a questão da segurança e ética. Então, o trabalhador aplica a EPI, usa o EPI, que são os equipamentos de proteção individual, elimina riscos, repudia práticas por fogo, descontrolada e exploração. Então, na prática ali, o ideal é você levar os equipamentos, leva o capacete, leva ali a luva, leva ali a caneleira, leva ali o cinto, mostra para ele como que aquilo ali funciona, por que aquilo ali é importante. Parece coisa simples, né, gente? Mas ele levar, olha, tá vendo? Você com a luva aqui, se você errar aqui o facão, vai bater aqui, você pode até se machucar, mas vai se machucar menos, né? Então, você mostrou, se você cair lá de cima, o capacete vai evitar que você
causa, tem ali uma lesão mais séria no cérebro. Né? O passo 3, a floresta prospera, né? A regeneração. Quando você protege o ambiente, faz uma extração sustentável, a biodiversidade é mantida. Os crimes ambientais despencam, né? Porque vai reduzir os crimes ambientais. A floresta gera matéria-prima sustentável. E, por fim, o passo 4, que é justiça e renda. Porque, eu já falei aqui, vou repetir, quando você observa o passo 1, o passo 2, o passo 3, a bioeconomia retorna. O mercado recompensa aquelas práticas que são relatadas a partir daquele produto, a partir daquele selo, daquela identificação. Você promove a transparência, como aquilo é produzido da colheita até o processamento. Né? Você não faz greenwashing, né? que é essa enganação, né? Vender algo que você não faz. Você gera renda justa, financia novamente o desenvolvimento comunitário e escolar. Então, essa aqui é uma proposta, é uma ideia dessa engrenagem de transformação socioambiental. E aí, hoje eu deixei um vídeo para o final, né, que é um videozinho sobre segurança do trabalho, do Sebrae de Alagoas. Tá? Foi o vídeo que eu melhor achei. Fica a sugestão para quem é técnico de segurança do trabalho, para quem quer fazer projeto, é fazer um vídeo, por exemplo, de segurança do trabalho voltado para a comunidade, Carlos Alberto. Olha só que legal. Você montar um projeto e aí divulgar esse projeto, né? Esse vídeo nas comunidades, tá? Então eu vou fazer aqui a projeção. Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui, só um minuto. Vou passar o vídeo aqui para vocês, para que vocês possam... Deixa eu ver onde ele está. Só um minuto, pessoal. Agora eu vou passar aqui. Tela inteira. Vocês estão vendo o vídeo? Só me confirma, por favor. Eu não comecei a rodar ainda não. Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Olha aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Eu estou ouvindo. Tá. Aqui. Apareceu. Tá vendo o vídeo agora? Como implementar, né? Esse rapaz aqui, saúde e segurança. Vou começar de novo. Vamos lá. Tá sem som, professor. Ô, Carlos, eu não consigo passar o som, por isso que eu estou passando a legenda, tá? Tá bem alto para mim aqui, mas eu não consigo o som. Entendeu? Carlos? Vocês me ouviram? Eu entendi. Ah, então tá. Eu vou voltar lá ao vídeo. E que eu não consigo um som, porque eu não sei. Então, fique com a gente. Olá, eu sou o Gil. Um relógio no braço esquerdo, uma preta. Aqui também
monitoramento e educação. Educação nacional, equipamento. Mas calma, o que é dicas práticas? Vamos começar a fazer isso. Vamos lá. Olha, de proteção de golpes da país. Os funcionários falou do jeito certo. É isso. Uma economia. Não precisa de grandes reformas. Você pode começar ajustando mobiliários e equipamentos para prevenir problemas de postura e lesão, por exemplo. Dica 4. Faça treinamento contínuo de segurança e situação de emergência. Pessoal, a manutenção e segurança do trabalho da sua empresa é uma legislação. Significativos para a sua empresa. Você lembra de acidentes, custos com indenizações. Tem que melhorar a situação e a saúde integral de seus funcionários. E ainda impacta positivamente na imagem da empresa. Você se preocupa com isso e busca para a compliance. Não tem convite de trabalho seguro e saudável. É um investimento para o seu negócio. E se você quiser começar agora com essas duas práticas, acesse aqui e conte com a gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E aproveite para seguir o Sebrae Alagoas nas redes sociais. Lembre de o Sebrae Alagoas, os especialistas preparados para te atender. Basta falar com a gente aqui no WhatsApp, no 0800 570 0800, ou acessar sebrae.com.br. Tchau, e até a próxima. Bom, a ideia aqui não é fazer propaganda do Sebrae de Alagoas, né? Certamente o Sebrae aí do Maranhão, de São Luís, deve ter aí profissionais com a mesma capacidade, né? Para poder ajudar aí nos projetos. Mas quando a gente propôs, né? Colocou esse vídeo aí para vocês, a ideia é trazer isso, né? Trazer essa possibilidade de vocês fazerem projetos, mas observar sempre essa questão de segurança do trabalho, saúde do trabalhador, a questão ambiental. Então, são conceitos básicos que precisam estar presentes, tá? Bom, eu vou agora só passar aqui para vocês rapidamente o roteiro, né? Então, todo o nossos encontros aqui, eu fiz alguns roteiros para vocês, tá? Justamente para vocês usarem aí nas atividades, nas aulas. Então, é importante que vocês depois deem uma olhadinha nesse material aí, que eu fiz com muito carinho aí para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Então, aqui é um roteiro, né, em cima dessa questão. Na verdade, está errado o título aqui, depois até corrigir, da parte de segurança. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu estou com o roteiro certo. Não, esse roteiro está errado. Só um minutinho. Peguei o roteiro errado. É o módulo 4, eu peguei o módulo 3. Perdão. Agora sim. Deixa eu tocar aqui. É esse aqui, ó. Vamos lá. Isso. Então, a gente fez um roteiro aqui para vocês. Está errado o título ainda. Não consegui errar o título. Eu tenho que corrigir isso. Que é a questão de segurança e prevenção na prática, tá? Então, a gente fez um roteiro aqui de dinâmicas ativas para transformar a cultura de segurança no agroextrativismo, no agroextrativismo, né? Então, a proposta é capacitar, não é impor, tá, gente? É capacitar, mas sem impor, ok? Então, vamos lá. Então, aqui você tem o exemplo, né, de duas atividades aí que a gente já conversou bastante hoje. A questão aí da extração aí nas palmeiras, postura penosa, sem proteção, e também risco biológico aí no caso da pesca artesanal, né, com facão, com material de pesca,
sem camisa, exposto aí à radiação, sem óculos, só de short, facão na mão, sem luva, sem nada. Então, assim, é bastante perigoso, né? Muitas vezes, a forma que as comunidades desenvolvem sua atividade, né? Então, na colheita do açaí, na quebra do babaçu, na pesca artesanal, são atividades comuns nessas comunidades aí do Maranhão, né? E em várias partes do Brasil, e muitas vezes sem o uso de EPIs, uma resistência grande do trabalhador, né? do membro da comunidade, e acha que, como o Carlos Alberto disse, Deus protege, que ele não precisa usar nada disso, que é exagero. Então, nosso papel como educador, como educadores, não é impor regras, que se você impor, eles não vão aceitar. É tentar convencê-los, sensibilizá-los da necessidade de uso desses EPIs, das práticas aí de segurança, de saúde para o trabalhador, né? Então, a proposta aqui da dinâmica são 3 dinâmicas de campo. A primeira seria o julgamento do EPI, é você fazer uma simulação de julgamento. Divide aí a turma em 2 grupos e faz um julgamento do EPI. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Depois, uma oficina maker, que é uma parte mais criativa dos alunos, né, dos membros da comunidade desenvolverem o quê? Soluções ali de proteção individual, tá? Adaptadas à cultura da comunidade e à atividade profissional. E, por fim, fazer mapeamento dos riscos. Eu falei isso mais cedo aqui, normalmente como profissional, mas a própria comunidade pode identificar quais são os riscos que existem ali em toda a cadeia de produção daquela cultura, do açaí, do babaçu ou da pesca artesanal. Tá? O julgamento é isso. Você cria um grupo defendendo o fato da comunidade não usar o EPI, por ser a questão de desconforto, excesso de calor, alto custo financeiro, né, para adquirir os EPIs, e a perda da agilidade na hora do manuseio ali, na hora da atividade. Já um grupo 2, que aí seria, vamos dizer assim, as pessoas que defendem, né, os técnicos de segurança, ele vai rebater os argumentos que são apresentados e vai fazer ali, vamos dizer assim, um alerta sobre a questão dos animais peçonhentos, a prevenção do empalamento, né, ergonomia, né, a postura, muitas horas, uma postura ali ergonômica não adequada, e a questão do baixo custo real. Tá? Se a gente pensar, porque a gente sempre pensa nessas coisas como despesa, não pensa isso, que esse é um investimento para a proteção do trabalhador, e que muitas vezes, quando feito o custo em cima do produto final, da quantidade de produtos que são vendidos, o valor investido é muito pequeno. Tá? Essa que é a proposta. Então, aqui tem a matriz de confronto, né? Da defesa do mito, da cultura de não uso do EPI e dos dados reais. Né? EPI desconfortável e muito quente. Existem agora, atualmente, novos materiais leves, hidrorrepelentes, né? Inclusive que evitam ou que isolam o corpo dessa temperatura muito forte do ambiente. Essa questão do desconforto muitas vezes falta de treinamento, falta de uso, né? Tamanho incorreto, uso uma luva muito pequena, muito grande, o sapato muito grande, muito pequeno, então isso acaba causando esse desconforto. Né? Uma outra coisa é que a justificativa para não usar é que atrapalha a agilidade na subida e no manejo. Né? E aí, o outro lado diz o seguinte: não, olha só, um acidente grave, um empalamento, que é você se cortar, ou a queda, interrompe o trabalho, às vezes um dano permanente, o cara fica inválido. E aí ele não vai conseguir fazer mais nada pro resto da vida, vai ficar em cima da cadeira de rodas, né? Pode cair de uma altura, ter ali uma fratura tão séria que ele não conseguir mais andar, certo? Ele pode ter ali um dano cerebral, bater com a cabeça, e ficar fora de si, sem condições psicológicas, psíquicas, né? Saúde mental para poder trabalhar. O equipamento é um gasto muito caro.
Aí aquilo que eu falei, a estimativa média é que o custo desse equipamento de EPI ele custa menos de 0,05% da produção. Logicamente, tem que ver o tamanho da produção. Além disso, a norma regulamentadora 6 obriga o fornecimento gratuito pelo empregador, aí no caso de empregado. Agora, se for uma associação, também a associação tem que unir recursos e comprar para os trabalhadores. Então, mesmo que seja uma cooperativa, uma associação, ela deve cumprir que os trabalhadores, que os associados usem os EPIs corretamente. E aí tem a história. Eu sempre fiz assim, meu pai sempre fez assim, meu avô, meu tio, e nunca me acidentei. Mas um dia pode acontecer, né? E os acidentes, eles seguem uma probabilidade. A exposição diária gera doenças crônicas, né? Insolação, cegueira, catarata, que muitas vezes não se revelam naquele momento, mas se revelam mais à frente, quando o cidadão fica mais velho, aí ele começa a ter problema de coluna, problema de visão e etc., por conta das atividades que ele, né, quando jovem, desenvolveu e não ligava muito, tá? Então, isso pode acontecer. Então, aí nós temos a matemática da prevenção, né? O EPI, em média, custa menos de 0,05% da produção, enquanto que 99,95% são insumos, mão de obra, ferramenta, logística e adubos. Tá? Então, a barreira para se adquirir ela é muito pequena, não é um custo alto. A dinâmica 2 é a oficina maker, está muito em voga, né? Hoje em dia, né? Em voga. As pessoas, todas as instituições têm uma oficina maker. O que é oficina maker? Cara, eu adoro isso. Eu gosto de, viu, Carlos Alberto? Eu gosto de fazer muitas coisas manuais, madeira. Eu, na pandemia aqui, eu sempre conto isso porque é uma coisa que me dá prazer. Que me deu prazer, que me dá prazer. Eu fiz mesa com resto de madeira, sempre pensando na sustentabilidade. Mesa, banco. Eu tinha um portão de garapa, é uma madeira que é usada para fazer barco. O portão ficou todo empenado, tive que trocar o portão, mas sobrou a madeira. Aí eu tenho um banco que eu fiz no meu jardim aqui atrás, só de garapa. Cara, ficou, ó. Fui apanhando, né? Tem coisas que ficaram mais bem feitas. Eu fiz uma mesa, a mesa tá firme. Aí o pessoal diz assim, mas tá muito fino essa perna da mesa que eu fiz de caibro. Aí eu falo, opa, tem um detalhe aí. Isso aí é sobra de madeira, não é madeira comprada. Então tem o valor da sustentabilidade também. Entende, Carlos Alberto? Então a gente. Essa questão do maker é muito isso, você pegar e fazer. Lógico, hoje em dia você tem tecnologia, impressora 3D, você tem outras coisas que você pode fazer, mas você pode fazer de madeira, você pode fazer de materiais aí da natureza, né? E é muito legal. E, inclusive, aproveitamento, né? Você tem um galho, uma árvore que morreu, está ali ressecado, você pode ali pegar, fazer uma arte, isso tem muito na internet. Eu acho fantástico isso, eu gosto muito, e eu acho que inclusive, uma fonte de renda aí interessante, você aproveitar esses resíduos da natureza e fazer algumas coisas maker. Então, na verdade, voltando aqui, a ideia dessa missão 2 é estimular a inovação, a criatividade, né, para criar soluções de segurança ergonômicas que respeitem estritamente o clima e a cultura extrativista local. Então, você escolhe ali uma atividade, por exemplo, a quebra do babaçu, você desafia os alunos a desenhar e construir protótipos de materiais recicláveis que possam ser usados como equipamento de proteção individual. Né? Então, você ali tem que usar a criatividade e ver como é que você pode usar ali uma casca de coco, alguma coisa para proteger os... Você já viu daqueles escavadores que usam um negócio aqui no cotovelo, né? Proteger o cotovelo. Às vezes você pode adaptar alguma coisa ali no próprio ambiente, né? Ou algum resíduo que tiver ali. Então, aí aqui é uma vitrine, né, de inspiração. Você pode dar exemplos, né, na hora de você passar essa atividade. Então, ali, ó, açaí ninja, protetor articulado de pé e tornozelo. Ó. Já existem algumas coisas desenvolvidas, né? Às vezes é isso, a gente não precisa nem criar, às vezes é ver a solução adotada em outros locais e trazer aquela solução para cá. Então, isso aqui é um estúdio polonês, né, que desenvolveu equipamento de parceria com pensioneiros do Pará. Olha só, o estado vizinho de vocês aí, e aplicaram
soluções de arboricultura esportiva sem alterar a técnica ancestral da escalada. Então, adaptou algumas coisas aí. Olha a capa de proteção anatômica, né? Para colocar ali na pessoa que vier, né, a extrair ali as frutas, né? Isso é um estado de caso real. E, por fim, a dinâmica 3 é o mapeamento do risco da comunidade. Então, o grupo que ficar responsável por isso vai ali, vai na atividade, vai anotando todos os riscos, né? Classificando. Então, você pode classificar dessa forma que está sugerido aí. Um risco físico, calor, sol, biológico, quais animais que tem ali que podem causar um dano ao trabalhador, né? ao cooperado, ao associado. Você tem a questão da ergonômica, quando ele subir, descer, as caminhadas longas, né? E acidentes que podem acontecer. Você pode mapear isso com os alunos e colocar depois organizar isso por etiquetas, né? Então, aqui é a anatomia do risco do extrativista, né? Você tem um risco físico, exposição extrema ao calor, sol, calor intenso, insolação, risco de cegueira, catarata. Você tem a questão do risco de acidentes, cortes profundos de facões sem bainha, amputações. Às vezes o cara tem um facão, mas não tem a bainha. E ao transportar, ele pode tropeçar, cair e se machucar, né? O movimento repetitivo causa o chamado LER, que é a lesão de esforço repetitivo, né? Ou DORT. Transporte de cargas pesadas, lesões crônicas. E os riscos biológicos são animais peçonhentos, como cobra, como escorpiões, aranhas, né? Que podem atacar, né? Na verdade, elas nem atacam, elas se defendem, né? A gente que invade o ambiente e elas acabam se defendendo, atacando, né? E esse mapa da trilha, né, é um exemplo prático que você pode identificar aonde estão aqueles riscos que a gente comentou nesse slide anterior. E aqui, o funil de prevenção, onde mostra aí que você deve eliminar a fonte, trabalhar a proteção coletiva, né, os equipamentos de proteção coletiva, e também trabalhar a proteção pessoal com os EPIs. Então, o EPI ele é vital e obrigatório, mas o design inteligente do sistema de trabalho é o objetivo supremo da prevenção. Então, isso é só para representar a importância aí do EPI, dos equipamentos de proteção coletiva, né? E essa segurança ela tem que ser trabalhada continuamente, Carlos Alberto, colegas. Não é uma vez só, fez uma palestra, acabou. Vira e mexe, faz um... Vocês já viram, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar tipo uma instalação de petróleo ou de uma grande empresa, que você faz o briefing. Já ouviram isso? O briefing? Eu já fui, professor. Então, a gente, estou falando isso para vocês, mas para mim também, a gente precisa criar essa cultura do briefing. A gente faz evento e não se preocupa com isso, Carlos Alberto. A gente faz evento bonito lá na nossa instituição, no nosso auditório, a gente não se preocupa com isso. Deveria ter o briefing ali, gente, olha só, aqui é o auditório, saída de emergência ali, aqui, você tem lá atrás a parte de banheiros, tal, se alguém passar mal, nós temos ali um técnico de segurança que pode atender, um técnico de saúde, caso alguém passe mal. Às vezes você faz evento, como já aconteceu, para 200, 300, 500, 1.000 pessoas. Nós fizemos um evento em Búzios para 1.000 pessoas, mas nós não fizemos um briefing, que é uma prática do corporativo, das empresas, e que a gente precisa adotar também. Então, nos projetos da comunidade, a gente também pode trabalhar esse tipo de atividade, de briefing, né? E mostrar os riscos que pode acontecer naquela atividade ali durante aquele curso. E durante a atividade ali na empresa. Pessoal, já estamos às 17h05. Com isso, eu encerro aqui a nossa atividade, a nossa aula de hoje. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu gostei muito. Fiquei bem empolgado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós teremos mais 2 encontros, terça e quinta-feira que vem. Só que na terça, eu já vou aqui no final tentar organizar aqui os grupos de trabalho, tá? Hoje aqui nós tivemos Ana Rosa, Áurea, Carlos Alberto, Kelly, Luana, Maria das Dores e a Maria José. E aí, Ágata, nós vamos precisar mobilizar o pessoal, principalmente para o último encontro,
porque é quando nós vamos tentar dividir em grupos para que eles possam desenvolver o trabalho aqui durante o horário nosso aqui de aula e fazer uma apresentação no final para fechar o curso, valendo nota. Então, você vai Oi? Você vai fazer esse grupo mais tarde, terça-feira? Então, na terça-feira, eu vou tentar organizar isso. Eu vou conversar com a Agatha, com a Luciana, como é que a gente vai... Luciana é a coordenadora, tá? E a Agatha, nossa querida estudante que está aqui nos ajudando aqui, para ver como que é a estratégia de dividir os grupos antes, para que vocês já possam trabalhar a partir de terça-feira para trazer as informações e montar o trabalho, tá? Que vai ser um trabalho objetivo, né? Você tem as comunidades aí previstas para ser trabalhadas pelo Estado de Maranhão, no Pronatec, e aí cada um escolhe. Eu não conheço a comunidade, mas deve ter comunidade no bioma amazônico, na beira de praia, na área urbana. Então, cada bioma, cada comunidade deve ter uma característica própria. E aí o interessante, Carlos Alberto e colegas, que vocês possam escolher comunidades que vocês conheçam, porque aí vocês já vão ter elementos para poder trabalhar e montar uma proposta de projeto para aquela comunidade, tá? Então, essa é o nosso planejamento. Vamos ver se a gente consegue fazer. Nem que a gente monte só 2 grupos aqui, tá, Carlos Alberto? De repente, se o Fernando não pôde vir hoje, Fernando vem, botar você e Fernando em cada grupo, botar vocês 2 juntos, não. Bota cada um em cada grupo e vocês lideram lá e organizam, né? Usar aí a efetividade da participação de vocês para a gente poder fazer um trabalho legal aqui e apresentável aqui para a gente, tá bom? Agatha, pode encerrar a gravação, por favor? E eu me despeço aqui de vocês, agradeço.